que eu pedi para vocês de ontem, da mudança de base de logaritmo, tá? Pessoal, ó, vocês ficaram com alguma dúvida ainda? Querem que eu refaça algum exercício desse aqui, ó, o exercício 25? Vocês conseguiram fazer? Como é que tá? Eu não consegui, mesmo depois, né, na sua aula. Isso, então é isso aí que eu queria ouvir. O que a gente tem que lembrar? Então, por exemplo, ele nos trouxe alguns valores tabelados, que no caso, logaritmo de 2, logaritmo de 3, o logaritmo de 5. Só que o logaritmo de 5, normalmente, ele não nos traz, porque o logaritmo de 5 dá para calcular. Deixa ele aqui. Ah, tem que pintar? Ó, o papai falou que você tem que ir porque tem que pintar. O logaritmo de 7. Esses valores, quando o problema precisa, normalmente ele traz esses valores. O logaritmo de 5 normalmente não traz, não, porque o logaritmo de 5 dá para calcular, tá? Então, ó, o que eu sugiro que vocês tentem pelo menos guardar um pouquinho? O valor de logaritmo de 2, o de 3 e o de 7. Não pode esquecer que logaritmo de 10 na base 10 é 1. Então, isso aqui tem que ser instantâneo para vocês. Você não está apresentando a tela. Desculpa. Professora, a Yasmin escreveu no chat. O que a Yasmin escreveu? Deixa eu ver. Esqueci de apresentar. Não, eu só falei que ia ajudar bastante a fazer. Isso, então, vamos refazer, beleza. É o que eu queria mesmo que vocês falassem. Desculpa, gente, não está apresentando. Tudo bem. Então, aí na tabela, logaritmo de 1 é 0, tá? Isso aí, tranquilo. Logaritmo de 2, o de 3, o de 5 dá para calcular, porque a gente sabe o de 10 e o de 2, e o de 7, tá? Então, assim, não é que seja fundamental que vocês decorem. Eu não vou pedir para vocês decorarem esses valores, porque é bem complicado. Mas é bom estar familiarizado com o número. Por exemplo, logaritmo de 2, 0,30. Ah, verdade, eu já ouvi falar que é 0,30. 0,30, 10, 3. Depende da quantidade de casas que o exercício vai pedir para vocês. Pode ter uma, duas, três, quatro ou até cinco, tá? Essa quantidade de casas aí pode variar, tá bom? Então, isso é importante. O que a gente não pode esquecer? Logaritmo de 10 na base 10 é 1. Sempre que for igual, é 1. Para isso, a gente precisa das propriedades, tá bom? Cadê as propriedades? Aqui, ó. Quando eu vou pegar dois valores e multiplicar, eu vou ter que passar somando. Por exemplo, 4. O que eu vou pegar? Pensa na cabeça de vocês o seguinte, cadê o exercício? Aqui. O que vocês vão fazer? Pega aqui em cima, anota aí quais são os números que a gente pode usar. Nós podemos usar o número 2, eu posso usar o número 3, eu posso usar o 5, eu posso usar o 7, eu posso usar o 10. Como eu tenho duas propriedades, cadê? Eu confundo, eu sempre acho que as propriedades estão em cima, não sei porque que ele traz a propriedade depois. Eu tenho que pensar que eu vou multiplicar esses valores, ou eu vou dividir esses valores para tentar chegar num outro resultado. Calma, eu sei que parece difícil, mas não é não. Então, eu vou ter que pensar em duas operações matemáticas. A multiplicação e a divisão, vou colocar assim. Então, pensa lá, nós temos, é que eu quero colocar aqui. Eu tenho o número 2, o número 3, o número 5, o número 7 e o número 10 para multiplicar ou dividir dois ou mais desses para tentar chegar no 4. O que eu posso trocar o 4 por quais desses 2 números? elevado a 2 e 2 vezes 2. 2 vezes 2. Eu não posso fazer isso? 2 vezes 2. Pronto. Vamos pensar nos de baixo? Depois a gente resolve isso daí. O 40. O 40. Eu posso pensar log 40, ele é 4 vezes 10. Só que, tá vendo aqui em cima que eu não falei o valor do 4?
Então, no lugar do 4, 2 vezes 2, vezes 10. Mas teoricamente você não colocou em cima, mas o Aí, professor já me pediu peraí 4. que eu fiz lambança, cadê? Aqui, desculpa. Tipo assim, você colocou 4 vezes 10. Só que você poderia ter deixado, porque em cima ele vai calcular o. Exato. Como aqui em cima a gente vai calcular o 4, então eu vou poder usar esse valor. Então, realmente, aqui eu poderia deixar 4. Mas vocês estão vendo que a gente tem que pegar o número que ele está pedindo para calcular, trabalhar com esses valores dados, fazendo uma multiplicação ou uma divisão. Ó, 400. Como então? Eu já achei o 4 em cima, eu posso usar 400, 4 vezes 100. Deixa só assim, vamos só pensar na multiplicação da divisão. Ó, o logaritmo de 9. 3 vezes 3 ou 3 ao quadrado. 3 vezes 3 ou 3 ao quadrado. Porque o 3 ao quadrado, ó, eu vou usar essa propriedade aqui, a terceira da potência. Tá? Ô, professora, Oi. ali quando era potência, olhando assim, eu não me perdia tanto, mas quando eu olho as propriedades agora do logaritmo, eu me perco um pouco o que tem que fazer. Mas peraí que eu já vou chegar nesse ponto. Vamos só pensar na multiplicação ou na divisão. Ó, 14. 14, trabalhando com esses valores que eu tenho aqui, 2 vezes 7. Então, no 14, abre parênteses, troca por 2 vezes 7. Tudo bem? Sim. Já a gente termina. O 15. 3 vezes 5. 6 vezes 5. E no 45, como nós já temos o 9, eu já tenho até o 15, ó. Eu posso fazer 9 vezes 5, 45. Ó. Mas a gente pode A gente fazer, pode usar o 9 porque já achou o valor dele? porque já achou o valor dele. Mas a gente pode fazer também 3 vezes o 15, porque eu também já achei o 15 aqui, e eu tenho 3. Nesses tipos de exercícios assim, sempre vai ter duas opções, né, para mim fazer ele. Porque é um produto, é a multiplicação entre eles, né? Agora, vamos pensar que para chegar no Professora, deixa 40... eu te perguntar uma coisa. Nesse exercício, tinha que fazer só isso ou tem que fazer... Não, tem que Ah, terminar de resolver, tá. que essa aqui é a parte mais difícil. Ó, presta atenção. Ô, Se eu não... professora, sempre quando ele me der esses exercícios de tábua de logaritmo, ele vai me dar mais ou menos quantos, tipo, os valores? 2. Ele vai te Tá. dar o 2 e o 3. Aí eu vou ter que fazer a média ponderada entre eles e achar, não é? O resto, mais ou menos. Na verdade, não é média ponderada, você vai ter que usar a propriedade aí de somar os dois valores, né? Trabalhando com a multiplicação e a divisão. Tá. Então é só a propriedade quando ele me der essa tábua, no caso. Só a tá. propriedade. Sim, Ó, seria igual na aula do CMSP, né? Que ele me dá o valor do log de 2 e o log de 3, ele pede para calcular e eu tenho que fatorar, e aí a partir disso eu começo a usar as propriedades, não é? exatamente. Nesse caso, gente, se ele só tivesse trazido 2, 3 e o 5, né? Porque o 5 dá para a gente calcular, vocês iriam fatorar o 45. Ia ser 3 vezes 3 vezes 5. Tá? Ó, normalmente ele não traz o logaritmo de 5. Só que o 5 é 10 dividido por 2. Tá? Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Tudo bem essas multiplicações? Sim, tudo tranquilo. Então, vamos terminar. Ó, se tá multiplicando, passa somando. Então, aqui vai ser... Cadê? Tá aqui em cima. Que foi, filho? Ô, professora, uma pergunta. Quando for, tipo assim, é igual o log de 2, eu posso simplificar ele? Tipo, como tenho 3, deixar só 0,3010? Ou Ó, tem que colocar o 3? o que que acontece?
Se foi o exercício que te trouxe, se ele te deu esse valor aqui, desse jeitinho, com todas essas casas, você tem que usar todas essas casas. Se ele não trouxe, se você vai trabalhar com o valor que você já conhece, você pode usar quantas casas você quiser. Você pode usar até uma casa só, pode usar só 0,3. É o que ontem a professora ela arredondou, tipo, ela 3, ela fazia 0,47. Isso. Normalmente a gente usa 2 casas só. Só que esse aqui, ele pode ser para arredondar esse aqui, não é 0,47, arredondado é 0,48. Porque o próximo aqui, ó. Daí aumenta 1. Isso, porque o próximo é maior que 5, então a gente vai aproximar para 0,48. Tá? Ô, professora, é até 5 até 4, porque ontem, quando tinha um 5 do lado, eu aumentei 1. Não, é a partir de 5 você aumenta, até 4 Não, sim. Se tiver, tipo assim, ali for o 5, já pode aumentar. Já. Tá bom. É a partir do 5, isso mesmo. Não. Isso, por exemplo, aqui, ó, se eu fosse usar 3 casas, acho que agora eu entendi. Se fosse usar 3 casas, ó, não consigo? Se fosse usar 3 casas, não ia mudar, ia ficar 4, 7, 7, porque o próximo é 4. Se fosse 4, 7, 7, 5, aí seria 4, 7, 8. Então ontem a professora do CMSP falou errado, porque ela falou, tipo, menor de 4 você aumenta e maior você diminui. Ela falou 4, não 5. Não, é a partir de 5, então ela falou errado. É a partir de 5 que muda. Não, ela falou assim que era 1, 2, 3, 4 permanecia igual. Isso. E a partir do 5 daí você aumentava. Isso, é isso mesmo, a partir do 5 que aumenta, tá? Então, ó. Mas, professora, essa parte do arredondamento eu acho que não vai afetar muito, por exemplo, nas alternativas do Enem, você já meio que vai saber qual que é a resposta, né? Isso. E ele não vai dar dependendo apenas da aproximação. Ele vai deixar um valor, assim, mais distante, não vai ser só milésimos ali de diferença, não. Tá. Isso aí, essa diferença. Na verdade, no Enem, ele vai sempre usar ele usa mais ou menos 2 casas só. Não usa tantas casas assim, né, Bahia? Então, é que eu andei pesquisando, todos os exercícios que eu achei de logaritmo no Enem é sobre magnitude de terremotos. Impressionante. Isso. Todos. Cai muito. Aí usa muito isso também. Cai bastante. Esse de magnitude aí, e o que vai acontecer muito esse ano é falando de pandemia, né, da proliferação de uma bactéria, que aí você usa o exponencial, que pode transformar para logaritmo. Isso aí vai ter muito. Então, vamos, ó. A propriedade tá multiplicando, passa somando. Tá? Aí aqui é só usar o valor do logaritmo. Então, logaritmo de 2. Aqui eu vou usar aproximado, tá, gente? Depois vocês usam todos aí. 0,30 mais 0,30. Vai dar 0,60. 60, isso. Aí dá o restante aí. Eu vou colocar só aproximado assim, para não ficar muito grande. A professora colocou, vai fazer 0,30 porque o valor de 2 é aquele número lá, daí soma, né? Isso, 30, 10, 3. Né? Mas aí não precisa colocar o número inteiro. Pode ser só até 0,2 número. Não, aqui tem que pôr todos, porque ele pediu para usar. Mas ele não me deu. Hã? Tipo, ele não me deu um enunciado. Eu poderia ter arredondado? Deu sim. Utilizando a tabela acima, ó. Utilizando a tabela acima. Se ele falou que é para utilizar a tabela em cima, é para usar os valores que estão lá. Mas não tá específico que a gente tem que usar o valor inteiro. Aqui. Utilizando a tabela acima. Então, eu tenho que usar o jeitinho que a tabela me trouxe. Entendi. Tá? Aqui, o que o pessoal estava falando é o seguinte, a gente pode usar a propriedade multiplicar.
para chegar no 4, fazer 2 vezes 2. Mas podemos usar o da potência, que é até mais fácil, né? Logaritmo de 2, perdão, logaritmo de 4, deixa eu mudar de cor. Que cor que tá ali? Verde, vou pôr azul. Logaritmo de 2 ao quadrado. Mas ficaria igual 2 vezes o log de 2. Aham, Que seria o log de 2. Esse Aí você vai 2. chutar o expoente para frente, né? aham. Isso aí, perfeito, perfeito, perfeito. Olha lá, eu acho mais rápido de fazer, gente. Que Eu vai dar gosto mais 2 vezes 0,30 103. Isso. Mais ou menos, então. Aí vai dar a mesma coisa lá, ó. 60, 26. Eu acho que vai até mais rápido. Né? Aqui do 9, 3 vezes 3. Ou 3 ao quadrado. Dá um chute no 2, manda ele para frente multiplicando, vai mais rápido. Eu acho bom também para treinar, tipo assim, porque assim, As tem muita propriedades. propriedade, é muito conceito isso. Então, assim, se Isso. você ficar só trabalhando o que você já sabe, o que você está acostumado, você não vai ter você não vai progredir. Então, acho interessante isso daí. Tem que sair da zona de conforto, você já ouviu falar, né? A gente tem que Já. sair da nossa zona de conforto. É isso mesmo. E vou adiante. Usa-se, normalmente a gente usa mais a propriedade do exponente, do exponencial aqui da potência, do que da multiplicação, tá? É mais cobrado da potência do que da multiplicação. Então é bom, Professora, tá? eu não ia falar não, mas eu vou falar. Ontem eu vi alguns vídeos de um canal chamado ProEnem, e ele demonstrou uma situação que eu não achei, eu pesquisei aqui nos meus livros, eu não achei. Quando a base estiver elevada a um número, eu aplico essa propriedade, só que eu chuto o número, só que ele no denominador de uma fração. Aham, ele vai para o denominador da fração. Tem isso Ah, mesmo. entendi. Tá. Não, porque eu pensei que eu tinha visto errado e tal. Eu Não, nem ia comentar. não está errado, Obrigado. não. É uma variação dessa daqui, ó. Né? Que Isso, aqui, só que na no verdade, caso é o A que está elevado, né? é o A que está elevado. Ele vai, só que ele vai invertido, é isso mesmo. É uma Tá. propriedade que não usa-se muito, mas existe. Existe. Tá? Na verdade, eu acho que ele quis fazer essa propriedade aqui. Eu acho que ele se equivocou um pouquinho nessa Então, daqui. eu também. Porque, sei lá, mas enfim, porque essa propriedade aqui é a mesma da de cima, mas, enfim, mas essa propriedade aí não é muito usada, normalmente não se mexe tanto na base. Se tiver que mexer na base, passa para exponencial, aí faz a comparação das bases. Tá? Nem compensa gravar muito essa propriedade aí não, porque tem outras coisas para gravar no lugar. O professor, falando do vestibular, tipo assim, eu usar uma dessas duas propriedades, mas as duas der o mesmo resultado, não faz diferença, né, para quem vai usar. Não, ele não vai te exigir uma propriedade, você pode usar a que for, tá? Pessoal, ó, vamos só continuar essa daqui, ó. Só mais uma que depois a gente vai fazer a de ontem, que senão não dá tempo. Aqui, logaritmo de 4 mais logaritmo de 10. Logaritmo de 4, eu já calculei. 0, eu vou pôr só 60, tá? Para não caber, senão não vai caber. Não, esse cabe. Não vai caber, não. Mais logaritmo de 10 na base 10. Professora, Oi? quando a gente sabe que a gente vai ter que fazer cada propriedade, tipo assim, aí você vai ter que somar, mas na outra você teve que multiplicar. Tem que pensar, não tem uma fórmula. Cada um é um caso. Cada um, por isso que eu falo. Não é? Hã? Você tem que ir testando para ver qual vai dar certo. Tem que ir testando. Tem. Logaritmo é muito difícil por causa disso. Você tem que testar. Tipo assim, quanto mais você fizer exercício, mais você vai se deparar com aquela situação. Então, na hora que você vê o exercício, você já vai ter assim, você vai meio que saber o que vai acontecer no final, isso. Uhum. Você vai ter a receita na sua cabeça. Exatamente. Por isso que eu falei, logaritmo, gente, tem que fazer um monte de exercício. E ó, vou falar um negócio, cada exercício um é diferente do outro. Não é aquele negócio igual adição. Vamos fazer uma continha de mais, mais uma continha de mais, que é tudo a mesma coisa. Não. Logaritmo, cada caso é um caso.
E é complicado, porque cada caso tem que parar, tem que pensar, tem que analisar por qual caminho eu vou, tá? Não tem jeito de decorar. Tem que saber as propriedades. Ó, lembrando aqui, logaritmo de 10 na base 10 é 1. R$ 1 mais 60 centavos, 1,60, tá? Aqui é 1,60, 26, né? Tem que lembrar que eu tenho que pôr tudinho. É porque não vai caber. Volta para cá. Tudo bem? Tentem fazer, qualquer dúvida a gente faz juntas. Tranquilo aí. Vamos fazer o de ontem, ó. Mudança de base. Então, vamos pegar aqui o conteúdo, a teoria. Qual base eu coloco? Também não tem receita, não tem jeito. Cada caso é um caso. Às vezes me convém colocar na base 10, às vezes me convém colocar na base 2. Vocês vão ver que vai ter um caso que me convém colocar na base X. Cada caso é um caso, tá? Então eu posso escolher a base que eu quiser. O importante é que os dois fiquem na mesma base e passa dividindo um valor pelo outro. Gente, tem que saber ir e tem que saber voltar. Se eu tiver uma divisão assim com os dois na mesma base, eu tenho que saber voltar para cá, tá? Cada caso é um caso. Ó, então aqui, logaritmo de 3 na base 2. Me convém colocar na... Eu não coloquei, tipo, base, eu só dividi direto. Tem importância? Não, porque quando a gente não coloca nada, subentende-se que seja a base 10, Ah, entendi. tá? Então, aí não precisa. Eu só coloquei o 10 para reafirmar que eu estou colocando na base 10. Logaritmo de 3 na base 10, 0,47742, 4,2. tá? Como vocês estão usando calculadora, coloca todas as casas. Se vocês forem fazer na mão, aí usa só 2 ou 3, tá? Mas como a gente está na calculadora, logaritmo de 2 na base 10, 0,20, como é que é? 3. Não, 30. 30, 0, 30. não, 0, 30, 103. 3. Opa, 3, tá. Então, vamos recapitular? Logaritmo de 3 na base 2. Eu não sei trabalhar com base 2, mas eu sei trabalhar com base 10. Então, peguei o 3, peguei o 2, coloquei os dois na base 10. Pega o resultado e divide. Ajuda aí quem fez. Fala aí quanto deu. 1,58, 595. Tá. Alguma coisa parecida com isso. Se eu errei algum número aí, depois vocês arrumam aí, mas é só bater na calculadora. Gente, 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5 casa decimal. Pode tirar esse 0, na hora de fazer conta. Vai ficar 47 mil dividido por 30 mil. Por isso que dá 1, tá? Ó, esse daqui, a mesma coisa. Logaritmo de 5 na base 7. Eu não sei trabalhar com base 7. Então, 5 aqui em cima, 7 aqui embaixo. Qual base me convém? 10. 10. Então, coloca base 10. Logaritmo de 5 na base 10. Quanto que é? 0,69897. Logaritmo de 7 na base 10. Opa, peraí, aguenta aí. 0,84,509. 0,84509. 09. 69 mil dividido por 84 mil. 0,82710. Tudo bem, pessoal? Tá todo mundo quietinho aí? Professora, eu só não consegui fazer a C. Aí, por causa da propriedade do 6, não é não? Fez a propriedade de Ah multiplicação, lá. né? É, que é o que nós acabamos de fazer. Me convém base 10,
10 na base 10, 1. O 6. O 6 eu não tenho, então eu vou trocar. 2 vezes 3. Fica logaritmo de 2 Mais 3. mais 3. Aqui eu tô pondo base 10, não precisa, tá, gente? Tô colocando só para reafirmar. Tudo bem, Maria Luísa? Porque agora que você viu essa propriedade, tá? Fica tranquila. Uhum. Professora, primeiro eu tenho que somar para depois eu dividir, né? Aham. Logaritmo de 2. 0, 30, 10, 3. Logaritmo de 3. 0, 4, 7, 7. Eu nunca... 4, 4 quanto? Eu nunca lembro o último. 4, 2? 4, 2. Isso. Não, pera, tá. Um 4 a mais. Ah, Aí. lá. Esse vai dar 0, 7, Peraí, 7. peraí. Calma. Só a soma vai dar. É porque você tem que somar primeiro para depois você dividir, né? Aham. Quanto que deu? Deu 0,77,845. 5, 4, 7 com 8, isso mesmo. 8 com 0, 7, 4, 7. Aqui, isso. Isso aí, né? 7, 7, Isso 8, 4, 5. sim. Que dividiu. Olha que coisa. Gente, olha como é chato quando isso. Quando Vai dar, vai quando dar isso. 1,28460. Gente, quando isso cai no vestibular, dá o que fazer por causa dessas contas. No vestibular, eu vou parar e analisar. Você É vai isso. fazer, você vai fazer. Só que tem que ter muito cuidado, tá? No vestibular, aí compensa usar só 2 casas, porque senão vai dar muito trabalho. Muito trabalho, tá? Aí tudo bem vocês fazerem o que vocês estão fazendo na calculadora. Tem uma regra Mas, de quantos casos que a gente pode fazer? como é que é? Tem uma regra de quanto, tipo, número depois da vírgula que a gente tem que pôr ou não? Ó, no caso, se ele te der, você usa todos. Se ele não tiver, usa 2 casas só, porque senão dá muito trabalho, tá? Eu gosto de trabalhar com 2 casas só. Eu só uso 0,30 e 0,48. Eu normalmente eu não trabalho com tudo isso de casa não, porque demora muito, tá? E aí, esse item D, eu acho que eles erraram. Foi o mais, parece que acho que foi o mais fácil para mim. Sabe por quê? Esse daqui dá para vocês colocarem na potência, ó. Ô, professora, mas quando tem decimal também é fácil. Quando tem o 100, assim, que é só contar quantos zeros que tem, e quando tem Aham. decimal, que você só passa pro negativo. Exatamente, porque você aprendeu muito bem aprendido o exponencial, então você sabe trabalhar com as propriedades. É isso mesmo. Gente, esse aqui nada mais é que 100 ao quadrado, ó. Pega o quadrado, joga para frente, multiplicando. Deixa eu copiar isso aqui, peraí. Passa ele para frente, multiplicando, logaritmo de 100 na base 100, 1. Então isso aqui é igual a 2, tá? Ô, professora, mas isso porque ele me deu aqui 10.000. Professora, Ah, eu fiz diferente. Eu ah. também. Eu fiz, tipo assim, eu contei o 4 zeros, dividi por 2 dá 2. Exatamente. É, 4 dividido por 2. Pode ser, porque você colocou na base 10. Eu deixei na base 100. Tudo bem, qualquer um dos dois. Tá? Ó, o que que a gente teria que tomar cuidado? Que eu acho que o exercício queria ter feito isso, mas não fez. Eu vou colocar aqui para vocês. Se fosse, aí vocês vão fazer do jeitinho que vocês fizeram. Ó, opa. Aqui, um zero a mais. Se fosse 5 zeros. Aí a gente ia fazer mudança de base. É isso aí que vocês falaram, ó. Para fazer mudança de base. Deixa eu copiar aqui para ir mais rápido. Professora, por que na D você colocou um pontinho? Tipo, É só para separar que é 10.000. ah, tá, entendi. Era só para a gente saber quantos zeros tem, ó. 2 zeros e 2 zeros. Por isso que ele é 100 ao quadrado. Só para ficar mais fácil para enxergar.
Ó, aqui eu iria fazer mudança de base, pensando, gente, não tem esse daí, tá? Eu tô colocando um zero a mais aqui, ó. Eu coloquei 100 mil aqui, só pra gente enxergar, porque eu não consigo colocar os 100 mil na base 100, tá? Aí tem que pôr na base 10, 1, 2, 3, 4, 5, ou já põe na potência, que vocês já são mais rápidos do que eu. Ó, tudo bem o que eu tô fazendo? Deixa eu colocar aqui na potência, peraí, deixa eu ver se eu acho uma potência. Não vou achar, então eu já vou direto, porque não vou demorar. Dá uma olhada aí no que eu tô fazendo. Entenderam o que eu fiz? Ó, não Calma, consigo... você dividiu não, você separou os dois e contou a quantidade de zeros, é isso? Coloquei na base 10, isso, peguei numa outra base e coloquei base 10. Ficou 10 elevado à quinta e 10 elevado ao quadrado. Qual a propriedade Você que eu só vou usar? representou os 100 mil e os 100 de outra forma. No formato de potência, exatamente. Esse 5 que está na frente, que está no expoente, passa... Hã? Vezes? Passa vezes. Ele sai daqui, vem para cá 5 vezes. Esse 2 também que está aqui no expoente, vem para frente vezes. Logaritmo de 10 na base 10, 1. 5 vezes 1, Sim. 5. Ó, vou só colocar o 1, tá. Eu vou colocar 1, mas não precisa, tá? Aqui também vai dar 1. Peraí. Então, aí basta fazer 5 vezes 1 e 2 vezes 1, né? Aí você vai isso. por 2 ou não? 5 dividido Ô, por 2. professora, esse exercício aí é qual que você está fazendo? É o da apostila? Não, é um Ah, tá. outro. Ah, O da- beleza. É o que elas resolveram ontem, não é? não, esse aqui é diferente. Não sei. Não sei. Eu já Elas fizeram ontem com a quantidade igual de zero, não foi? Não, então, eu acho que não. É porque o que acontece? Quando tem, por exemplo, de 2, 4, 6 zeros, a gente consegue resolver direto. E se for quantidade diferente, por exemplo, aqui eu coloquei 5 zeros e a base tem 2, então eu não consigo colocar, entendeu? Na mesma base, que era esse caso aqui. Aí eu tenho que fazer mudança de base. 5 dividido por 2, 2,5. Tá? Então, gente, o que eu recomendo? Que vocês façam sempre dessa maneira. Tenta fazer sempre a mudança de base, assim como Maria Luísa, assim como você fez o anterior. Coloca todos do jeitinho que você me falou. Coloca todos na base 10. É melhor, tá? Conta a quantidade de zeros, é a quantidade do expoente. Tudo bem, pessoal? Sim. Tá? Então tá. Então é isso daí. Eu vou tirar, vou mandar. Tem alguém aqui que não está no grupo do reforço? Eu Você não tá, Laura? Tá doida? não tô. Eu tô, professora. No grupo do reforço você não tá?